Uma saudação a todos e a todas. Eu sou Renato e vamos aqui trabalhar um livro hoje, conversando juntos. E o livro é Meditação Andando, do Thich Nhat Hanh. E a pronúncia, né, varia no inglês e no português, até porque a língua é vietnamita. O nome do livro é Meditação Andando, Guia para a Paz Interior. Ele está publicado aqui no Brasil pela editora Voz. A minha é uma ediçãozinha linda, a 21ª edição, que tem fotos, né? Fotos das caminhadas. Ó. Cada momento tem um documentário muito bom, chamado Caminhe Comigo, com o Thich Nhat Hanh. E basicamente muitas pessoas me veem falando dele nas palestras, nas conversas, né? E às vezes não sabem quem é, que nome estranho, de onde é que tiramos, né? Mas o Thich Nhat Hanh, hoje dizem, ele está com 93 anos, né? Nasceu no Vietnã em 1926 e dentro dessa perspectiva, aos 16 anos, por volta de 1942, eu acho, ele virou um monge budista, pacifista. Depois se tornou poeta, escritor. Em verdade, hoje ele tem mais de 85 livros publicados. No Brasil, em torno de 40 livros traduzidos para o português. Para o inglês tem mais, também essa faixa, né? Acredito, eu estou colocando por alto, comparando o Brasil com os Estados Unidos, que nós teríamos os 40. Mas, se a gente não tiver, a gente está próximo. Tem muitas obras dele, não são tão fáceis, né? Às vezes as pessoas, por não conhecerem, não sai tanto, mas é muito importante, né? Não é um guru, é alguém que nos ensina no sentido de nos observarmos, né? A vida dele sempre foi muito agitada. Nos anos 60, você deve saber que estava muito forte a guerra do Vietnã, só vai acabar, na verdade, lá pelos anos de 75 para frente, né? E, em verdade, os conflitos continuaram. Uma guerra horrível, né? Uma discussão muito forte na Guerra Fria, muitas pessoas sendo trucidadas, bombardeadas cidades, pessoas, principalmente civis, rurais, né? Muita dificuldade. Os próprios templos budistas havia dificuldade muito grande, porque os budistas não aderiam nem ao lado nem ao outro, né? Então eles eram vilipendiados, atacados pelos dois lados. E, em verdade, começaram a prender os monges, quebrar os mosteiros, algo que se repetiu, algo que já tinha acontecido na China, né? Quando Mao Tse Tung disse que ordenou a invasão do Tibete, quebrar os mosteiros, prender, matar os monges, né? O caso do Dalai Lama, que até hoje não pode viver no Tibete, vive foragido, né? Saiu a Shangri-La. Então, muita situação difícil para que a gente às vezes perceba a intolerância com relação à liberdade das pessoas de serem elas mesmas. É algo para além da discussão comercial, né? Essas pessoas, em regra, costumavam viver uma vida contemplativa, uma vida de paz interior, de meditação, de desenvolvimento individual, de amor nas suas próprias comunidades, plantando como se fossem ecovilas, né? Mas tudo isso destruído. Hoje, o pouco que se tem do próprio Tibete, porque foi arrastado pelo grupo que conseguiu tirar o Dalai Lama de lá, e para o Thich Nhat Hanh não foi diferente. Ainda em 2009 houve prisão de monges, quer dizer, muito difícil, a incompreensão é muito grande. E ele, né, dentro desses conflitos, lá em Saigon, a capital, né, ele fundou uma escola. Havia essa divergência entre viver uma vida contemplativa e ajudar as pessoas que sofriam com os bombardeios, com essa questão da guerra do Vietnã. Foi uma das primeiras guerras que foi transmitida ao vivo para as pessoas, né? Mais uma parte, tem um documentário no Netflix bem interessante para você sentir o tom, a dificuldade lá, a opressão pela qual as pessoas passavam, né? O nome do filme é Guerra do Vietnã, né? Não é um filme, é um documentário com imagens reais, e ali com certeza é só um espectro do que de horrível
aconteceu. Então, ele, dentro desse dilema entre a vida contemplativa que não estava sendo permitida e atuar junto às pessoas, ele tomou a decisão de enfrentar a coisa, né? Ele mesmo como um monge budista, na época jovem, né? Ele nasceu em 26, então em 42 ele tinha 16, em 52 ele tinha 26, né? Em 62 ele tinha 36, então ele tinha em torno de 34, 36 anos, estava nessa militância constante ajudando as pessoas. E aí, lá em Saigon, ele acabou fundando a Escola de Serviço Social da Juventude. Houve uma reconstrução de aldeias, eles trabalhavam nisso, criaram escolas, centros médicos, recenseamento de pessoas, porque quando tinha a explosão de bombas, né, às vezes morria a mãe, morre o pai, morre o filho, quem ficou, quer dizer, juntar os destroços, saber quem tinha ficado, fazer o recenseamento para depois exatamente tentar procurar e reencontrar essas famílias perdidas, né? Muito forte, recenseamento das famílias desabrigadas, organização de colônias agrícolas, e ele acabou reunindo mais de 10 mil voluntários para trabalhar em favor, né, quem não estava destruído pela guerra, para ajudar os que estavam mais necessitados. A situação era tão grave no Vietnã que, se você colocar no YouTube, tem uma cena muito marcante, porque era ignorado e a mentira, as fake news já existiam, né, muito fortes, né, de ambos os lados, ninguém sabia o que era a verdade, e acabava que as pessoas desprezavam porque todos os dois lados carregavam de mentiras a mídia. Então era muito difícil, ninguém via de verdade, com atenção, o que estavam passando os pobres camponeses. Era um país praticamente 100% agrícola, né? Pessoas muito humildes, muito difícil a situação deles natural, e com uma guerra constante, que eles já vinham de uma guerra para se libertar do domínio colonial francês. Depois emendaram nessa guerra que fica no meio da Guerra Fria e vão enfrentar nada menos do que as forças dos Estados Unidos, né? Então, até as plantações, eles jogaram um agente nas plantações, porque eles se escondiam na mata, né? Quase tudo lá é mata, e jogavam o agente laranja, que caía as folhas de toda a plantação. Quer dizer, diz que até hoje tem vários lugares lá que não consegue plantar nada. Outras, eles enterravam minas, né? O pessoal que estava guerreando, e aí os dois lados, entre vietnamitas apoiados pela Coreia, pela China, e outros apoiados pelos Estados Unidos, cada um apoiava um lado, né? Então os comunistas apoiavam Ho Chi Minh, que acabou ficando, e depois os americanos apoiavam o outro lado. Enfim, era uma confusão estabelecida, e minas no chão. Fora isso, muitas pessoas trucidadas, faltando pernas, faltando braços, pessoas que foram mutiladas por pisar em bomba. Você imagina, né? Uma mina é uma bomba, né? Parece assim um prato, eles enterram aquilo no chão, no meio da mata, quem pisar explode. Então não há um lugar certo onde tem mina. Então até hoje você pode chegar lá, tá andando e pisar numa mina e ela explodir com você. Então geralmente há muita gente sem perna, né? Sem partes do corpo, porque passaram por explosão de mina, né? Até hoje, mina enterrada, ninguém sabe onde estão. Então, para você imaginar a situação dessa, como já tem mais de 40 anos, lá em Genebra, tem uma cadeira, né, gigante com uma perna explodida. Exatamente, colocaram uma mina no pé da cadeira, botaram em cima, explodiu a perna, para exatamente um movimento, um símbolo artístico contra a utilização de minas de qualquer forma, né, especialmente quando tiverem guerras. Quer dizer, porque nunca, como é que vai tirar essas minas, tá? Então essa situação toda muito difícil, e como ninguém entendia o que era a verdade, houve uns casos muito marcantes que você pode encontrar no YouTube, na televisão e nesses documentários que eu estou falando sobre a guerra do Vietnã. Para quem acha que está numa situação difícil, imagina esse pessoal naquela época, né? Que os monges sendo presos por não fazerem nada, só porque não aderiam nem ao lado A nem ao lado B, por estarem vivendo a vida deles, e alguns porque começaram a ajudar as pessoas. Então os mosteiros foram destruídos, os monges presos, torturados, muitos mortos, e ninguém enxergava adequadamente a situação, porque achava sempre que era uma questão de bandeira, de lado, de partido, de política, se era capitalista, se era comunista, enfim.
e as pessoas mesmo que estavam sofrendo eram invisibilizadas. Então, um monge que era amigo do Thich Nhat Hanh, tem uma situação, uma cena muito marcante. Ele vem e desce num carro, outro monge molha ele todo de gasolina, ele fica naquela posição sentado no chão de lótus e ateia fogo nele mesmo. E aí você vê que ele fica crepitando no fogo, ele não grita, ele nem se mexe. Quando ele realmente parte, né, o corpo cai totalmente carbonizado. E aquilo ali na frente das câmeras ao vivo. E na época, o famoso pelo movimento pacifista negro nos Estados Unidos, Martin Luther King, tinha feito uma nota como se aquilo fosse um suicídio. E o Thich Nhat Hanh, que falava, né, mais línguas, lembrando que lá no Vietnã, como a colonização era francesa, se falava francês, e ele é muito culto, e ele mandou uma carta para o Luther King explicando que aquilo ali não era um suicídio, mas era a forma pacífica que aquele monge, que ele disse que amava a vida, que amava tudo, tinha de tentar mostrar, como era ao vivo naquele tempo, né? Era televisionado, para mostrar para o mundo que era para além dessas mentiras, fake news que estavam e nas mídias querendo convencer o mundo da legitimidade daquela guerra, e que aquela guerra era absurda e não tinha nada que justificasse aquela guerra, né, o que estava acontecendo, especialmente com os monges, né, o símbolo, né, um dos símbolos mundiais da paz, né, não comem sequer carne porque não entendem como possível, para que a gente se alimente, ter que matar outro ser se tiver outras formas. Então, quer dizer, eles mostraram aquilo, e impressionantemente, com essas queimadas, com essa amizade do Thich Nhat Hanh, que depois acabou se desenvolvendo com o Martin Luther King, que já tinha ganho o Prêmio Nobel da Paz, já era muito conhecido mundialmente. Então, a coisa se intensificou. O Thich Nhat Hanh foi convidado para fazer palestras na Europa, nos Estados Unidos, numa turnê para explicar a realidade dessa guerra, no movimento pacifista mundial contra a guerra. Deixou lá funcionando essa escola, né, de serviço social da juventude, como nós falamos há pouco, com mais de 10 mil pessoas. E dentro dessa turnê, quando ele foi voltar, não deixaram ele participar, né, no sentido de não deixaram mais ele voltar para o Vietnã, e ele ficou no exílio, passou 40 anos sem poder voltar ao Vietnã. Só 40 anos depois, lá para 2005, ele fez uma visita, permitiram que ele fizesse uma visita, e nesse período inteiro ele montou uma comunidade chamada Plum Village, para você ver as dificuldades, e ele na militância, ele exilado, longe de família, de tudo, teve que ficar morando em Paris, né? Em Paris não, na França, e lá ele montou essa comunidade perto dos montes, né, chamada Plum Village, para desenvolver essa contemplação, esse ativismo pacifista que recebe pessoas até hoje, né? Ele não está 100%, ele tem 93 anos, mas em 2014 ele teve um AVC, mas se recuperou e continuou as atividades dele de forma um pouco mais lenta, sem tantas viagens, mas está lá em Plum Village, né? É importante que ainda naquele período dele no Vietnã, ele fundou uma universidade budista, fundou uma editora e uma revista pacifista, para primar pela paz no Vietnã, para se ver como incomodava a paz. Falar de paz para quem tem muita guerra dentro de si incomoda. E os livros dele, como tem muito a ver com a prática dele de vida, são muito edificantes. Eles são grandes espelhos para nós que lemos, que refletimos e que de fato queremos viver a realidade, né? Essa realidade plena, muito forte, tá? Então hoje, sem muitas delongas, mas eu achei que deveria de fato conversar sobre o que ter serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar e ter coragem para modificar o que podemos. Tá aí o Thich Nhat Hanh, né? Escreveu, além de contemplar, meditar, de se encontrar, ter o autoconhecimento, se relacionou e se relaciona profundamente, escrevendo, fazendo poesia, cantando, mantendo a serenidade, ensinando as pessoas, né, mostrando as misérias da guerra e as virtudes, né, e a alegria que é a paz. Então esse livro vale muito a pena. Eu li ele há mais ou menos 2 anos, né, o livro Meditação Andando,
tem exatamente ele aqui, né, na caminhada. E comecei a andar mais, a me observar mais, a respirar. Hoje mesmo, antes de conversar aqui, eu fiz a minha meditação andando. Eu faço de vários tipos, no sentido de andar, de ficar realmente prestando atenção na minha respiração. E ele, nas poesias dele, ele traz algumas reflexões para serem feitas enquanto a gente inspira por verso, né, enquanto a gente expira. Ele, por exemplo, ele percebe, como um budista, né, que os grandes problemas das pessoas têm a ver com a ignorância, né, a incompreensão das coisas na matéria, e percebe que o que mais afeta, o que mais gera dor é nada mais, nada menos do que a existência da doença, velhice e morte. Olha aí os casos da pandemia, o desespero das pessoas, né? Essa preocupação constante com o futuro e sempre olhando para o futuro com as lentes do que tem de memória no passado, né? Esquecendo o presente, é automático isso, e na verdade deixando de viver e sendo vivido pela vida. Daí a vida se torna um estouro, se torna pesada, né? Ao invés de ser uma vida leve, feliz. Você olha para o Thich Nhat Hanh, tem muitos vídeos dele, você vai ver que esse enfrentamento todo com exílio, com dificuldade, com amigos se queimando em rede de cadeia mundial ao vivo, e ele fazendo a parte dele, mantendo a serenidade e a tranquilidade. Ele irradia até hoje tranquilidade, né? Você vê essa questão da meditação andando, é fantástico. Eu acho que é um dos grandes ícones para que a gente perceba que é possível fazer a nossa parte com serenidade. Então hoje, né, com essa satisfação que eu tenho em estar conversando com você, né, eu que fico muito feliz, né, muitas pessoas mandando mensagens que têm gostado e que essas mensagens as ajudam, e eu quero dizer que me ajudam muito também, né, visitar e revisitar essas obras e tentar de fato colocar em prática a minha observação constante, a minha religiosidade, no sentido de religar-se comigo, com o Criador, com a criação, e fazer parte, olhar para todas as coisas, né? Então, eu, como sempre, vou lendo alguns trechos e tenho optado, nas palestras geralmente eu não leio, eu vou só falando, mas eu apreço a esses livros e as partes que eu fui marcando, no sentido de que elas podem de fato funcionar como espelhos, como funcionaram para mim, certamente vão funcionar para vocês, e nada como o texto, né, para que a gente veja isso. Ele diz, o livro não tem capítulos, né? Cada página é um capítulo, cada um tem um tema. E como ele é poeta, né, no final ele ainda faz até a música. Então, o livrinho pequeno, ele só tem 80 páginas, mesclado com fotos, uma edição muito bonita mesmo, tá? Então, dos trechos que eu marquei, e aqui primeiro eu escrevi aqui na frente, né, tal, ele diz assim: cultivando a paz e a felicidade em nós mesmos, também alimentamos a paz e a felicidade naqueles que amamos. Como acabamos de falar, ele irradia isso, porque ele irradia paz. Um homem de uma atividade incomum, não é uma flor, como diz o Rajneesh, o Osho, exalando o seu cheiro onde quer que ele passe, independentemente se alguém vai cheirar, olhar e achar bonito ou não, né? Ele cumprindo o papel dele, uma flor linda do universo, como você também é, principalmente se você tiver deixando todas as suas potencialidades desabrocharem, deixar o universo passar por você, né? Usar essa energia maravilhosa. Então ele diz, cultivando a paz e a felicidade em nós mesmos, ó, sendo essa flor, né, também alimentamos a paz e a felicidade naqueles que amamos. Né? Isso, a flor irradiando, as pessoas vão lá e sentem o aroma, veem a beleza e lembram de algo bom. Então essa flor pode ser você, deve ser você, se você se permitir que a natureza flua em você, se você se encontrar como parte dela. Ele diz, eu cheguei,
Tenho aqui no agora o meu lar. Olha aí, as inspirações e expirações. Ele vai andando e inspirando. Ele vai e diz, como, imagine, você está... Enquanto ele inspira, aí ele diz, eu cheguei. Durante essa inspiração. Aí, expirando, ele diz, tenho aqui no agora o meu lar. Aí inspira de novo e diz, enquanto inspira, né, diz mentalmente, eu sou firme. Aí quando inspira, pensa, eu sou livre. Eu habito no absoluto. Tá vendo? Inspira, eu cheguei. Expira, tenho aqui no agora o meu lar. Inspira, eu sou firme. Expira, eu sou livre. Inspira, eu habito no absoluto. E aí vai repetindo. Essas repetições durante a inspiração ajudam muito a ficar no presente e a compreender que nós fazemos parte da natureza, mas quando a gente fica olhando só para a natureza, ao invés de nos sentirmos nela, é como se a gente fosse Deus, e nós não somos, né? Nós somos parte da natureza. Aí fica essa coisa de estar observando, e a questão é estar vivendo. E tem algo, né? Na nossa mente vive em passado e futuro, mas o nosso corpo, ele vive no presente, ele tem fome agora, ele tem que respirar, inspirar e expirar agora. Daí a questão da meditação, andando, se sentindo. Ele não anda descalço, né? Mas eu gosto muitas vezes da meditação andando descalço, bem devagar, até porque foi uma forma que eu tive de refrear um pouco meus passos, porque se andar rápido, principalmente eu que gosto de estar em calçamento e tudo, dói. Se andar realmente bem devagar, prestando atenção no corpo, na inspiração, não tem como doer, né? Só o que fere é a pressa, que faz a gente fazer força para impulsionar o corpo. Então, é algo muito bom quando a gente consegue fazer isso. Aí ele diz, tá vendo? Ó, lê todo aquilo que é para ser inspirado e expirado. Eu cheguei, eu tenho aqui no agora o meu lar. Eu sou firme, eu sou livre, eu habito no absoluto. Nosso verdadeiro lar é o momento atual. Uma criança é uma sineta de alerta, lembrando-nos de quão maravilhosa é a vida. Guardamos isso. Olha aí a questão da flor, exalando o seu cheiro, o seu perfume. Ele diz, uma criança é um sino que nos alerta, para que a gente lembre quão maravilhosa é a vida. Basta olhar para nós, o tanto que nós somos sisudos, distantes. Por quê? Porque estamos em fuga, nossa mente está sempre longe. E se estivesse perto, talvez nós estivéssemos sorrindo. Isso é o mais bonito. Hoje é o que está vindo na minha mente direto. Sermos essa flor no mundo. A consciência do sofrimento gera a compaixão. E a compaixão gera a vontade de praticar o caminho. Então ele, enquanto budista, fala desse caminho que é o caminho da iluminação. Esse caminho de estar no presente, de ter o desapego, a entrega, entender especialmente a natureza transitória de todas as coisas na matéria. Tudo está se transformando. Os hindus, né, que antecedem ao Buda, né, que era indiano, eles falavam disso, né, que tinham 3 deuses, né, que era Brahma, que era o criador, a trindade era isso. Brahma, como fosse o pai, o filho, né, que lá seria, não é o filho, mas lá é Brahma, Vishnu, que é o mantenedor, é aquele que sempre que o universo, que o mundo está em desalinho, ele vem e reencarna ou alguma coisa do tipo para transmitir a mensagem e colocar as coisas na ordem, né? Tentar mostrar para as pessoas que é possível, né? Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor, e Shiva é o destruidor, né? Entre aspas, no sentido de que as coisas têm que se transformar, têm que passar, né? Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as coisas em comum. Então, eles têm essa compreensão de que tudo na matéria é constantemente assim, criado. Na hora que foi criado já está se desenvolvendo, consequentemente morrendo, o passado está sempre passando.
e depois morrendo no total, no sentido da matéria para se transformar em algo maior. Então nada na matéria é estático, é estável, tudo na matéria é transitório, passageiro. Então é algo que por vezes a gente tem que lembrar, porque quando ficamos trazendo o passado, trazemos ele mentalmente, por quê? Porque é uma parte que a gente entendeu como seguro, onde a gente viveu algum prazer, alguma segurança porque é conhecido. E querer fazer do futuro algo conhecido também, quer dizer, que é algo que é ilusório. Então o certo para ele é viver compreendendo a natureza transitória das coisas. Então ele diz, daí é o caminho, né? Consciente do profundo sofrimento do mundo, jurei não viver superficialmente. Quer dizer, fazer o papel dele com profundidade. Não viver em superficialidades, em fugas, né? Viver a realidade. Quando você é pacífico e livre, a própria terra torna-se uma terra pura e não há necessidade de ir a outro lugar. E aqui ele faz uma comparação, porque muitos falam da questão do Cristo andando sobre as águas, mesmo Cristo dizendo que para Pedro, que quem quisesse andar, se acreditasse, andaria, né? E Pedro não acreditou e ele diz, homem de pouca fé. Aqui ele diz, as pessoas acham admirável andar sobre a água. Ele diz, eu acho admirável andar sobre a terra. Por quê? Porque é o que existe, é o que nós estamos vivendo. E às vezes querer ficar sempre colocando uma situação que para nós ainda não é possível, para muitos, diante dessas dificuldades, dessas limitações, é uma forma de não fazer, de fugir. Ele diz, então eu vivo a minha alegria no momento e no lugar e com o que eu estiver. Daí o chão. Né? Não precisa de nenhuma fuga geográfica para ser feliz. Basta olhar para uma criança e lembrar que como ela você também pode ser. Não precisa ir para a praia, para o mar, para outro país. Basta o seu chão, pisar nele, se sentir, para sentir a alegria que está junto de cada pessoa e em constante movimento. Por isso que não pode haver algo estático, enfadonho. Por quê? Porque tudo está se transformando constantemente. Então ele diz, quando você é pacífico e livre, a própria terra torna-se uma terra pura e não há necessidade de ir a outro lugar, tá vendo? Questão de evitar as fugas geográficas, né, achando que isso vai resolver, evitar as superficialidades, né, viver a realidade, a nossa, e ela é linda. Ele diz, a terra estará segura quando sentirmos segurança em nós mesmos, ou seja, a beleza da terra, o chão é firme, é o nosso chão. Eu costumo, inclusive, depois que eu vi esse espelho aqui, andar na rua, em qualquer lugar, onde quer que eu esteja, não preciso ir para canto nenhum. E se não tiver a rua, ando dentro de casa, olhando para esses passos, vendo a minha inspiração, a minha expiração. E só isso já dá para ver muita beleza. A terra é sempre paciente e de coração aberto. Ela espera por você. Esperou por você pelos últimos trilhões de períodos. Pode esperar por qualquer extensão de tempo. Ela sabe que você voltará a ela um dia. Refrescante e verde, você voltará a ela. Ela o acolherá, exatamente como da primeira vez, porque o amor nunca diz, esta é a última vez, porque a terra é a mãe amorosa. Ela jamais deixará de esperar por você. Ou seja, a gente vai para todo canto, né, com superficialidades, achando que a felicidade está em outro lugar, e no fim acabamos vendo, e quando conseguimos, né, porque tem gente que quando vai ver isso, às vezes já não dá para rever algumas coisas. Vamos ver que tudo que nós precisávamos para enxergarmos a felicidade já estava conosco, era a terra do nosso solo, a nossa família, né? As pessoas ao nosso redor tinham muito para fazer, onde nós estávamos tem muito para fazer, onde nós estamos, muita alegria de viver, muita beleza. Por isso que ele diz, a criança é esse sino de alerta para a gente ver o quanto a vida é bela. Então ele diz, a terra está nos esperando, nosso espaço de terra nos produziu e ele está ali para nos desenvolver, se nós quisermos. Mas se não quisermos, ela vai continuar lá o tanto de tempo que a gente precisar.
e sempre vai nos acolher. Ele diz exatamente que não permitas que teus pensamentos te levem embora. Volta ao caminho, sempre, de novo. O caminho é o teu dileto amigo. Esse caminho da iluminação, de se perceber no presente, de vivenciar essa realidade. Interessantíssimo perceber isso. Ó. Não permita que teus pensamentos, o pensamento vive sempre em futuro e passado. Passado, por quê? Porque era o seguro, o conhecido. Usá-lo como lentes para definir um futuro, que não é como a gente imagina. Isso só gera mais dor. Né? A dor se transforma em sofrimento. Porque presos ao passado não deixamos o presente fluir. Como flui o rio, a correnteza, a energia, a vibração da vida. Houve tempos em que você fracassou, andando no caminho vazio. Você parava no ar, perdido no ciclo de nascimento e morte e mergulhado no mundo da ilusão. Mas o belo caminho é paciente, sempre esperando que você volte. Este caminho tão familiar a você e tão confiável, ele sabe que você voltará um dia e ele o acolherá em seu retorno. O caminho será estimulante e belo como da primeira vez. O amor nunca diz que esta é a última vez. Veja, podemos correr para onde formos, mas não precisávamos correr, porque tudo o que nós precisamos para enxergarmos alegria, paz e felicidade já está conosco. Mas se nós quisermos nos desviar pelas superficialidades, sempre o caminho vai estar nos esperando. Para os que creem em Deus, né? Sempre Deus vai estar de braços abertos. Então, aí é o ponto, né? Não forçar. Mas quanto antes nós enxergarmos, nós sentiremos tudo isso, toda essa alegria, essa paz, o bom, o justo e o belo nas nossas vidas. Né? Então, o livro vai continuando e como eu tenho muita apreço ao Thich Nhat Hanh, eu vou parar por essa parte aqui hoje, ó, que são só alguns rabiscos que eu fiz de trechos da leitura. E no nosso próximo vídeo eu vou fazer uma continuação dessa leitura, comentada, refletida, para que nós possamos estar juntos. O meu mais forte abraço, o meu mais brilhante sorriso, muita paz e muito amor onde quer que você esteja. Aprendamos a ver, retiremos a trave dos nossos olhos e saibamos aceitar o que não podemos modificar e modificar o que nós podemos. Vejamos e guardemos essa frase dele, Thich Nhat Hanh, hoje. As crianças são como um sino e elas, nesse sino de alegria, nos lembram, nos alertam do quanto a vida é alegre, bela e justa. Obrigado, um abraço, até a próxima com o livro Meditação Andando. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,
que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.